Vamos orar mais uma vez? Fecha os teus olhos. Em nome de Jesus, Pai, eu quero liberar, Senhor, os céus deste lugar. Todo o céu fechado, todo o céu de bronze, toda resistência espiritual que caia por terra, que bata em retirada, no poder do nome de Jesus. Desde o início estamos declarando que somos livres para receber de Ti tudo aquilo que o Senhor preparou para nós nessa noite. E aqui estamos, ó Deus, com o nosso coração derramado, com a nossa vida, Senhor, diante da Tua presença. Que o Senhor fale, Espírito de Deus, aos nossos corações. Não aquilo que queremos ouvir, mas aquilo que nós precisamos ouvir, Senhor. Em nome de Jesus, abra o nosso entendimento, meu Deus, para que possamos reter tudo aquilo que o céu está derramando neste lugar. Ó Pai, em nome de Jesus, que a igreja diga amém. Glória a Deus. Abra comigo a palavra do Senhor, lá no livro de Isaías, no capítulo 3. Amém. Na última semana, o nome dessa palavra que eu terei o prazer de compartilhar com você nessa noite é entre a luz e as trevas. Amém? Na última semana eu tenho vivido algumas situações onde eu tenho tido alguns problemas de pressão. Minha pressão tem alterado, eu tenho acordado de madrugada com o coração disparado, aí vai medir a pressão, está lá em cima. Ontem à noite, depois de ter tomado a medicação, minha pressão subiu de novo. E aí, quando foi hoje de manhã que eu acordei, né, aquele quarto todo climatizado, né, todo escurinho ali. E eu pensei, quando eu abri os meus olhos, eu falei, ai, Jesus, aqui tá tão bom, que se eu pudesse, eu ficava o dia inteiro aqui dentro desse quarto aqui. Aí, na mesma da hora, o Espírito Santo chegou bem assim no pé do meu ouvido e falou assim, mas você vai pregar sobre o que mesmo hoje? Aí eu falei, tá bom, Jesus, já entendi, já levantei, já estou de boa, né? Porque, gente, tem dias que a gente acorda assim, querendo ficar lá quietinho, num quartinho escuro, não quer ver ninguém, não quer falar com ninguém, quer ficar só lá. Mas o Senhor nos trouxe aqui nessa noite para nos dizer que é a luz dele que precisa resplandecer nas nossas vidas. Em nome de Jesus, chega de você andar adoecido nas tuas emoções, no teu corpo, nas situações da sua vida que você não consegue resolver. O Senhor está nos chamando para que possamos resplandecer a sua luz. E quem pode impedir o resplandecimento dessa luz? Quando a luz de Deus chega, quando a luz de Deus entra, é impossível conter o brilho dessa luz. Não é verdade? Amém? E a palavra de Deus vai nos dizer assim lá em Isaías, no capítulo 3, a partir do versículo 10. Aliás, nós vamos ler o versículo 10, que diz: Dizei vós ao justo, que tudo está bem com ele, porque comerá do fruto das suas ações. Verso 11, ai do perverso, mal lhe irá, porque a recompensa de suas mãos lhe será dada. Volta comigo no versículo 10, que diz: Dizei vós ao justo. Olha para a pessoa que está do seu lado e pergunta para ela, você é justo? Aí a gente pensa assim, que justo é aquela pessoa que faz todas as coisas certinha, né? Que se você passar um histórico na vida dela, não tem nenhum errinho, não tem nenhuma mancha, não tem nenhuma falha. A gente pensa isso. Mas todas as vezes que a palavra de Deus fala acerca do justo, não é essa pessoa que tem um histórico, não. Mas é aquele que foi justificado pelo sangue do Cordeiro.
Ele tem pecado sim, porém os seus pecados foram cravados na cruz do Calvário. Ele se arrependeu de todos eles e o confessou diante de Deus. E Deus olhou para ele e os perdoou e os lavou com seu precioso sangue. E agora as suas vestes não estão mais sujas, mas estão branqueadas no sangue do Cordeiro. Esses são os justos. Então, se você perguntou para a pessoa que está do seu lado se ela é um justo, e se a resposta dela for sim, diga essa noite para ela assim, ó, tudo estará bem com você. É o que a palavra de Deus está dizendo. Ou está escrito isso só na minha Bíblia? Está escrito na sua também? Amém? Então a palavra de Deus está nos dizendo, dizei ao justo que tudo vai ficar bem com ele. Porque ele comerá dos frutos das suas ações. Oh, aleluia. Pastora, mas o que eu estou vivendo é um caos. Não importa, Deus está mandando te dizer que vai ficar tudo bem. Pastora, mas o que eu estou vivendo é algo assim inexplicável, é uma angústia, é uma tristeza, é uma dor, é uma depressão, é uma síndrome do pânico inexplicável, não importa. Deus está mandando te dizer que vai ficar tudo bem, aleluia. Se você não entendeu isso, eu vou te dizer mais uma vez, pastora, mas eu estou vivendo uma terrível destruição, a minha casa, minha família, meu casamento, minhas finanças, não importa. O Deus que está neste lugar manda te dizer que tudo vai ficar bem, aleluia, oh glória, glória a Deus. E você precisa crer nisso. Você precisa acreditar nisso. Aleluia. Porque é a luz de Deus que vai resplandecer na sua vida. Isaías capítulo 60, versículo 1 vai dizer: levanta-te e resplandece, porque a glória do Senhor resplandecerá, chegará a você como o amanhecer. Aleluia. Oh, Jesus. Então nós precisamos nos levantar como justos dessa terra. Amém? Para resplandecer a glória do nosso Deus. A glória do nosso Deus. Aleluia. E aonde que começa? Aonde que começa esses frutos que a gente vai colher? Porque está falando aqui que o justo comerá dos frutos das suas ações. Amém? E aonde que começa tudo isso? Abra comigo lá em Efésios, no capítulo 5. Aleluia. Oh, glória a Jesus. Xerebarecantaramahaias. Espírito de Deus, sopra aqui neste lugar, Senhor. Sopra sobre os corações, em nome de Jesus. Quantos acharam Efésios? Diga amém. Glória a Deus, eu ainda não achei. Misericórdia, Jesus, da minha vida. Efésios capítulo 5. Já achei, oh glória. Versículo 8 diz assim: Efésios 5, 8. Porque no outro tempo erais trevas, mas agora sois filhos da luz no Senhor. Andai como os filhos da luz. Pois o fruto do Espírito está em toda bondade, justiça e verdade, aprovando o que é aceitável ao Senhor. Aleluia. E não tenham amizade com as obras infrutíferas das trevas, mas antes reprovai-as.
Porque até falar destas coisas que são feitas por eles em secreto é vergonha. Mas todas as coisas sendo reprovadas se manifestam pela luz. Porque a luz tudo manifesta. Olha o verso 14. Diz assim: desperta, pelo que ele diz, desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te dará a luz. Amém? Glória a Deus. Essa palavra está declarando que nós éramos das trevas. Mas agora nós não somos mais, nós somos considerados filhos da luz. Então é necessário, para produzir esses frutos que os justos produzem, eles precisam andar na luz. Porque a luz, ela vem manifestando todas as obras. Amém? A luz de Deus manifesta todas as obras. E a palavra de Deus está dizendo no verso 10, nós acabamos de ler, algumas versões, vai dizer assim: descobrindo o que é agradável ao Senhor. Põe um negócio na sua cabeça. Ninguém nasce sabendo como agradar ao Senhor. A gente precisa desejar a cada dia, descobrir como fazer isso. Amém? Glória a Deus. Quantos casados nós temos aqui? Faz um sinal assim com a sua mão. Oh glória. Oh, aleluia. Olha o povo do milagre aí, gente. Porque casar é uma bênção, mas ficar casado é um milagre. Então, olha o povo do milagre aí, amém? Você que é casado, você já nasceu amando o seu esposo ou sua esposa? Mas a cada dia você tem que descobrir como fazer isso. Sim ou não? Tem dia que você tem vontade de amar ele, tem dia que você tem vontade de... Mas é porque você tem vontade que você vai fazer? Não. Amém? Então nós precisamos colocar na nossa cabeça que caminhar com Jesus é um descobrimento. Todas as vezes nós vamos descobrir. Quanto mais nós conhecemos a Deus, mais nós vamos descobrir que ainda não sabemos nada sobre Ele. Amém? E isso é maravilhoso. Isso é tremendo. Isso é poderoso. Aleluia! E aí no versículo 11 vem dizendo assim, olha, existem as obras infrutíferas das trevas. Ele está falando assim, ó, não se associe, não faça negócio, não fique achando que não tem nada a ver, não fique achando que isso aqui não tem problema, não. A palavra de Deus está dizendo, reprova, condena, não traz para a sua vida, não ache que aquilo não vai trazer nenhum mal para você, porque vai. Então você precisa sair dessa noite com esse entendimento. Não dá para viver na sombra. Ou eu ando na luz, ou eu ando nas trevas. Amém? Não existe um lugar de meio termo. A palavra de Deus está deixando bem claro para nós aqui. Que existem as obras infrutíferas das trevas. E quanto a essas obras, elas devem ser condenadas. Não tem esse negócio de não tem nada a ver. Porque não é bem assim. Porque essa parte eu interpreto diferente da Bíblia. Essa parte eu acho que, na verdade, o apóstolo Paulo não quis dizer isso. Amém, amados? Nós precisamos crer com o nosso coração que o Senhor está nos chamando para a luz. Diga assim comigo, Deus está me chamando para a luz. Porque a luz resplandece a glória de Deus. Amém? Aleluia. E aí ele vai dizer assim, ó, desperta. Dá um chacoalhão no seu irmão e fala para ele, desperta. Não, mas você vai acordar quem com esse chacoalhão que você deu aí? Nem o mosquito que está do seu lado acordou com ele. Fala, desperta, meu irmão. Fica acordado. Fica ligado. Amém?
Aleluia. Desperta, ó tu que dormes. Por quê? Porque tem noiva que está dormindo. Tem noiva que está até com a lamparina acesa, mas está dormindo. Mateus 25. E a palavra de Deus está nos declarando que nós precisamos ficar acordados. Em todas as áreas da nossa vida. Amém? Olha para a vida dos teus filhos. Percebe como eles reagem. Percebe como eles se comportam. Olha para o teu casamento. Verifica quais são as brechas. Se você tem dado mais atenção ao celular do que ao seu cônjuge. Observa a sua vida espiritual. Vê se você tem dado a devida atenção à meditação das Escrituras. Se você tem orado e se consagrado ao Senhor. Observa a sua vida e desperta. Porque se você ficar dormindo, você vai perder o bonde. Bonde nem é da minha época, tá, gente? Foi só a palavra que veio na minha mente agora. Deve ser do tempo do pastor, meu não. Você quer ver uma coisa? 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Vamos abrir lá comigo. Ô, glória. 1 Tessalonicenses. Fala glória a Deus aí, irmão. Oh, aleluia. 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Presta atenção, gente, nesse texto aqui. Presta atenção. Versículo 3, versículo 3, versículo 3, guarda esse texto, porque isso vai começar a acontecer. Daqui uns dias você vai ouvir isso na televisão, daqui uns dias vai ter muita gente na internet falando isso, presta atenção. Versículo 3, porque quando disserem paz e segurança, se vocês ainda não perceberam, deixa eu abrir os olhos de vocês para isso. Há 2 anos atrás, a gente vem vivendo um caos. Quantos concordam? E agora, de uns meses para cá, parece que tudo está voltando ao normal. Mas eu quero dizer algo para você, só parece. Pastora, você é pessimista? Não, eu comecei essa palavra dizendo que com você vai ficar tudo bem. Amém? Mas isso é só uma aparência. Porque o que nós estamos vivendo vai caminhar para um momento onde as pessoas começarão a dizer, nós estamos em paz, estamos seguros, agora está tudo bem. Mas olha o que a palavra de Deus está dizendo aqui. Porque quando disserem paz e segurança, então repentina destruição virá sobre eles. Como as dores de parto à mulher grávida, e não escaparão. Mas vós, irmãos, presta atenção, não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite, nem das trevas, porquanto não dormamos como fazem os outros, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Porque os que dormem, dormem de noite, e os que se embebedam, embebedam-se de noite. Mas nós, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, e por capacete a esperança da salvação. Oh glória! Somos do dia, somos filhos da luz. Não podemos andar dormindo. Amém? Precisamos estar atentos aos sinais que o céu está enviando. Precisamos estar antenados com o que está acontecendo, com o que a Bíblia diz que vai acontecer nos últimos dias. Porque se nós não fizermos isso, nós vamos ficar assim igual uns quê?
Nem sabia que ia acontecer isso. Não, amados, desperta, desperta. Jesus está voltando e Ele está te chamando para a luz. Porque se você não estiver na luz quando Ele voltar, a palavra de Deus está dizendo que vai sobrevir repentina destruição. Diga misericórdia. Então Jesus está te chamando para a luz, vem para a luz agora. Agora é o tempo de você decidir aonde você quer andar, aonde você quer caminhar, se é nas trevas ou se é na luz. Porque quando estiverem dizendo paz e segurança, está tudo bem, está tudo normal, lhes sobrevirá sobre esses que estão dizendo que está tudo em paz e em segurança. Quanto a nós, que somos filhos da luz, estará tudo bem conosco. Aleluia. Porque nós estaremos na luz do Senhor. Então desperta e rápido. Aleluia. A palavra de Deus diz lá em Mateus, no capítulo 6, você não precisa abrir. Versículo 22 e 23 diz o quê? Que os olhos, eles são como uma lâmpada. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Mas se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo andará em trevas. E aí no final do versículo 23 fala assim, ó. E se a luz que há em ti for em trevas, quão terríveis serão essas trevas. E aí você para e pensa, mas como assim? Está falando que a luz que há em mim pode ser treva? A pastora acabou de dizer que só existem 2 caminhos, e é verdade. Mas então como pode a luz que há em mim ser trevas? Vamos abrir lá em 1 João, capítulo 1. 1 João, anda mais para frente aí um pouquinho, por favor. 1 João, capítulo 1. Versículo 6. Presta atenção, amados. Se nós dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andamos na luz, assim como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. A palavra de Deus está declarando o seguinte: se nós dissermos que temos comunhão com Ele, ou seja, palavras que nós declaramos, precisam combinar com as atitudes que temos. Não adianta da nossa boca sair uma declaração e das nossas mãos, da nossa prática, ser uma ação diferente da que falamos. Porque se fizermos isso, a palavra de Deus está dizendo que nós somos mentirosos e nós não temos comunhão com o Pai. Porque Cristo está na luz. Então, como é possível a luz que há em mim ser trevas? É quando o que sai da minha boca não combina com as atitudes e as práticas da minha vida. Eu chego aqui domingo, levanto as minhas mãos e digo, poderoso Deus. Aí chega durante a semana, acontece alguma coisa que você não gosta. Ah não, ó Deus, eu vou te falar, Deus acho que não está comigo não. Uai, mas domingo você não estava dizendo que ele era poderoso? Aí só porque aconteceu alguma coisa que saiu fora do eixo, ele não está mais com você? Entende? Então nós precisamos aprender a combinar aquilo que nós declaramos com a nossa boca, aquilo que nós falamos com a nossa palavra, com aquilo que nós fazemos na nossa prática. Amém? Aqui você fala, Senhor, a minha vida é tua, meu coração é teu, eu vivo para ti. Mas aí a hora que sai daquela porta para fora, essa prática não combina com o que saiu da sua boca.
a Bíblia está dizendo que você não tem comunhão com Ele e que você anda em trevas. A Bíblia também está dizendo que se você anda na luz, você consegue ter comunhão uns com os outros. O primeiro sinal de que uma pessoa está em trevas é quando ela tem problemas de relacionamento. Ela não consegue se relacionar de maneira saudável com as pessoas. E o mais interessante é que todo mundo é culpado, menos ela. É fulano que é falso, é cicrano que é tóxico, é fulano que não me entende, não me compreende. Nunca é a própria pessoa, é sempre os outros. E a palavra de Deus está dizendo que se eu ando na luz, eu preciso ter comunhão uns com os outros. É por isso que a igreja é necessária. É por isso que viver uma vida cristã longe da igreja não funciona. Não funciona. Porque é necessário que você ande na luz. E para você andar na luz, você precisa ter comunhão uns com os outros. Amém? Aleluia. Aí João, um pouquinho mais para frente, ele vai apurar esse conceito. Presta atenção que agora João vai dar uma lapada na cara de todo mundo, nós aqui, tudo. 1 João capítulo 2, a partir do verso 3. Ai, nossa, doeu tanto quando eu li isso, gente. 1 João 2, 3. E nisso sabemos que o conhecemos, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está com ele. Mas qualquer que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente está o amor de Deus, aperfeiçoado. E nisso sabemos que estamos nele. Verso 6. Aquele que diz que está nele, deve ele mesmo andar da maneira como ele andou. Irmãos, não vos escrevo mandamento novo, mas um mandamento antigo, que tivestes desde o início. O mandamento antigo é a palavra que ouvistes desde o princípio. Novamente vos escrevo um mandamento novo, o qual é verdadeiro nele e em vós, porque as trevas já passaram e agora a verdadeira luz brilha. Presta atenção agora no verso 9. Aquele que diz que está na luz e odeia o seu irmão, está em trevas até agora. Meu coração chega, disparou agora, gente. Meu Deus. Verso 10. Aquele que ama o seu irmão está na luz, e não há nele ocasião para o tropeço. Oh, glória. Percebe que irmão não é só irmão de igreja, gente. Você sabia que o seu cônjuge é também seu irmão? Você sabia que os teus filhos também são teus irmãos diante do Pai? Você sabia que os teus pais também são teus irmãos diante do Senhor? Então, o irmão não é só aquele que está fora de casa, é principalmente o que está dentro. Amém? Então, a partir de hoje, quando você sair daquela porta, observe como que você tem tratado os teus irmãos mais próximos. Porque é de acordo com esse tratamento, é que a Bíblia vai dizer se você tem autenticidade para dizer eu conheço a Deus, ou se você ainda não tem. Gente, que palavra.
João está falando assim: ei, eu não estou ensinando nada absurdo para vocês. Eu não estou ensinando nada novo para vocês. Eu não estou vindo aqui descobrindo a roda para vocês, não. Isso aí já é, antigo. Desde o início. Desde o princípio. Não é de agora, não. Amém? Glória a Deus. Então, se você ainda tropeça nisso, meu irmão, é hora de você despertar. É hora de você correr atrás do prejuízo. Amém? Porque o Senhor espera de mim e de você que nós resplandeçamos a sua luz. Para a gente poder terminar, João, ele falou assim, olha só, no versículo... Cadê? Esse óculos aqui está precisando trocar, viu, amor? Por favor. Glória a Deus. Quando ele fala aqui no versículo 7, irmão, não vos escrevo um mandamento novo, um mandamento antigo desde o início. Sabe o que é o mais interessante? Essa palavra, início, ela é a mesma palavra de origem hebraica que foi escrito lá em Gênesis, no capítulo 1. E é a mesma palavra que João, no capítulo 1, vai usar. Vamos abrir João, capítulo 1. João, no capítulo 1, essa palavra, princípio, é asher, em hebraico. E ela significa o início, a origem. Olha o que a palavra de Deus diz lá em João, no capítulo 1. Quem achou vai dizendo amém. Oh, aleluia. João, capítulo 1, diz assim, ó. No princípio era a palavra, presta atenção, e a palavra estava com Deus. E a palavra era Deus. Ele estava no princípio com Deus. E todas as coisas foram feitas por Ele. E sem Ele, nada do que foi feito se fez. Versículo 4. Nele estava a vida. E a vida era a luz dos homens. E a luz brilha nas trevas. E as trevas não a compreendem. Glória a Deus. Aleluia. Presta atenção, a palavra de Deus diz lá em Gênesis que no princípio criou Deus os céus e a terra. Versículo 1, versículo 2 diz: a terra, porém, era sem forma e vazia, e havia águas sobre a face do abismo, e trevas, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Versículo 3, e disse Deus: haja luz, e houve luz, e fez separação entre a luz e as trevas, e chamou a luz dia, e as trevas noite. Quando João escreve isso aqui, ele está nos dando uma visão espiritual do que aconteceu lá em Gênesis no capítulo 1. Por quê, amados? Porque aqui está dizendo que no início era a palavra. De quem que ele está falando aqui? Fala de Jesus. Mais forte, fala de Jesus. Jesus é o verbo. E o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. E todas as coisas foram feitas por Ele. E sem Ele, nada do que foi feito se fez. Aleluia. Quando a Bíblia diz, no início criou Deus os céus e a terra. Isso era o início de uma terra, não da que conhecemos hoje. Eu não vou entrar nesse mérito, que senão a gente vai demorar muito. Mas o que você precisa saber é que no versículo 2, quando a palavra de Deus diz assim, e a terra era sem forma e vazia. Na verdade, o sentido quer dizer tornou-se. Por quê? Porque Satanás, quando se rebelou e foi lançado à terra, ele comprometeu
reverteu aquela primeira criação que Deus havia feito. Então existe um espaço de tempo entre o primeiro princípio e esse segundo versículo da Bíblia, quando vai dizer que depois, e disse Deus, haja luz, e houve luz. E aí Deus foi transformando toda aquela situação. Amém? O que eu quero dizer para você com essa palavra? Quando Deus vai dizer, haja luz, e houve luz, Ele está colocando todo o poder e autoridade que Ele tem para transformar o caos que havia em todo o universo naquele momento. E só Jesus tem esse poder. Só Jesus tem esse poder. Então não importa como esteja a sua vida, e nem as situações que você esteja enfrentando, se você crê em Jesus, Ele tem poder para transformar todo o caos, toda a destruição, tudo aquilo que está em trevas, Ele tem poder de converter para a luz. Quando você vai arrumar um ambiente que está tudo desorganizado, qual que é a primeira coisa que você faz? Você ilumina, para que você possa enxergar, para que você tenha clareza de onde precisa de reparos, aonde precisa de limpeza. Amém? Jesus está olhando para você hoje e Ele está dizendo, haja luz, haja luz, haja luz, haja luz, haja luz. E Ele separou a luz das trevas. Por que você quer unir uma coisa que Deus já separou? Deus já deixou separado luz e trevas. Amém? E Ele vai chamar a luz de dia. Por isso que nós lemos lá que nós somos filhos do dia. E as trevas, noite. Aí você compreende. Porque lá no Salmo 30... no versículo 5, quem sabe o que está escrito lá? O choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Sabe o que esse versículo está dizendo? O justo vive situações de aflição, porém, manda dizer para ele que vai ficar tudo bem. Aleluia. Glória a Deus. Sabe quem que viveu isso? Daniel. Diga assim comigo, Daniel. Vamos abrir lá, Daniel capítulo 6, e aí a gente vai orar. Daniel capítulo 6. Oh, glória. Aleluia. Daniel no capítulo 6. O assunto é o seguinte. Armaram uma para Daniel. Ele foi colocado como um dos príncipes do governo de Dario. E os outros príncipes, com inveja dele, tramaram uma situação. Fizeram o rei fazer um decreto, onde durante aquele período, você não poderia orar para outro Deus que não fosse para o rei. Porque naquele momento o rei estava se colocando como Deus. E a Bíblia vai dizer que Daniel, ele continuava a fazer as mesmas coisas que ele fazia, que era orar 3 vezes ao dia em direção a Jerusalém. E ele foi achado orando. E por causa disso, aqueles homens o prenderam, levaram ele diante do rei. E olha o que vai acontecer com ele no versículo 14. Então o rei, Daniel capítulo 6. Então o rei, quando ouviu estas palavras, ficou profundamente insatisfeito consigo mesmo. E propôs em seu coração livrar Daniel. E ele trabalhou até o pôr do sol para livrá-lo.
Então estes homens reuniram-se diante do rei e disseram ao rei: sabe, ó rei, que a lei dos medos e persas é que nenhum decreto, nem estatuto que o rei estabelece pode ser mudado. Então o rei ordenou, e eles trouxeram Daniel e o lançaram dentro da cova dos leões. Então o rei falou e disse a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, te livrará. E uma pedra foi trazida e colocada sobre a boca da cova. E o rei selou com seu próprio sinete e com o sinete dos seus senhores, para que o propósito não se modificasse concernente a Daniel. Então o rei foi para o seu palácio e passou a noite jejuando. Nem foram trazidos os instrumentos de música perante ele, e apartou-se dele o seu sono. Então o rei se levantou muito cedo pela manhã, e foi apressadamente até a cova dos leões. E quando ele chegou à cova, gritou com uma voz angustiante por Daniel. E o rei falou e disse a Daniel: ó Daniel, servo do Deus vivo, o teu Deus a quem tu continuamente serves, foi capaz de livrar-te dos leões? Então disse Daniel ao rei: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me ferissem, visto que perante ele encontrou-se inocência em mim, e também perante a ti, ó rei, não tenho feito mal algum. Então o rei ficou extremamente contente por ele, e ordenou para que eles erguessem Daniel para fora da cova. Então Daniel foi erguido da cova, e nenhum tipo de ferimento encontrou-se nele, porque ele acreditou em seu Deus. Vamos ler o versículo 26, que vai dizer: eu estabeleço um decreto, pelo qual em todo o domínio do meu reino, homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, pois ele é o Deus vivo e imutável para sempre. O seu reino não será destruído, e o seu domínio durará até o fim. Aleluia! Glória a Deus. A palavra de Deus está dizendo que mesmo diante de todos os esforços que o rei, que gostava muito de Daniel, tentou fazer algo para livrá-lo daquela situação, a palavra de Deus está dizendo que havia um propósito. Ou é só na minha Bíblia que diz: para que não se modificasse, para que o propósito não se modificasse concernente a Daniel, no versículo 17. Existia um propósito para Daniel entrar naquela cova. Muitas vezes nós estamos esperando que Deus nos livre da cova, e não é isso que vai acontecer. O Senhor muitas vezes nos conduz para a cova, porque lá na cova Ele vai nos dar o livramento. Aleluia! E aí o que acontece? Foi só uma noite, gente. Diga assim comigo: foi só uma noite. Foi só um período de trevas. Porém, uma noite, dormindo na sua cama, lá no seu gostoso, no seu quartinho, parece que a noite passa rápido. Mas uma noite dentro de uma cova, escura, com um monte de leão rugindo ao seu redor. Você se imaginou nessa situação? Parece que nunca vai acabar. Parece que nunca vai ter fim aquela situação. Você olha e você fala: meu Deus, eu não aguento mais esse sofrimento. Porque quem está na cova não tem noção, mas o dia já está raiando. Quem está dentro da cova não tem dimensão do que Deus está operando fora. Mas a palavra dele está dizendo que vai nascer o sol, vai raiar e a alegria vai vir.
a recompensa vai chegar. Você vai comer o fruto das tuas ações. Mas para quem está lá dentro da cova, parece que aquilo nunca vai ter fim. Mas Deus te pegou, te sentou aqui nesse lugar hoje, para te dizer, você é filho da luz. E quem pode conter o nascer do sol? Quem tem o poder de impedir que o sol nasça na sua vida? Você vai sair dessa cova. Essa cova não é para te matar. Essa cova tem um propósito. Aleluia. E eu estou contigo lá dentro. Porque tem gente que se pergunta, cadê Deus que não está vendo isso? Ele está contigo. Ele anda com você. Se não fosse por Ele, o inimigo já teria te consumido. Se não fosse por Ele, aqueles leões teriam tragado Daniel. Se não fosse pelo Senhor, você já teria sido aniquilado. Mas é porque Deus caminha contigo, que o inimigo não te toca, que ele não tem poder sobre a tua vida. Então, resplandece, desperta e resplandece como filho da luz que você foi chamado para ser. Amém? Para de ficar nessa bancarrota, andando cabisbaixo, porque Jesus quer que você desperte e se levante, porque a luz dele vai brilhar através de você, de você. As pessoas vão olhar para você e vão dizer a mesma coisa que disseram sobre Daniel. O Deus de Daniel, aleluia, o Deus que ele serve, ele tem todo o poder, domínio e autoridade, aleluia. Glória a Deus, você crê nisso? Amém? Então se coloque de pé, em nome de Jesus. Oh, glória a Deus, aleluia.